Eu acho que todas as pessoas, independente se elas são artistas ou não, a gente se identifica com histórias, né? Então, assim, todo mundo tem a sua, né? Que é muito legal. Então, eu fico pensando, para um cara que é dramaturgo, que é seu caso e tal, qual a importância de se contar e, obviamente, tem que ser uma boa história. Qual é o peso dessas duas coisas, assim, que... Então, a importância de se contar uma história, eu acho que a primeira coisa é a fixação que uma história tem na nossa mente, né? Claro que tem uma forma de se contar boas histórias, né? Ou... tipo, tem regrinhas assim? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Por exemplo, uma história simples, concreta, com um grau de surpresa. Então tem algumas coisas que a gente pode seguir, mas se contar uma história, é comprovado cientificamente de que a gente apreende mais um sentido, tanto que na Grécia Antiga, quando não tinha jornais, não tinham livros, não tinham muito conhecimento impresso, por exemplo, as pessoas faziam peças de teatro para ser uma maneira pedagógica para dialogar para a sociedade, né? Porque a história ela fala muito do porquê, né? De que é importante não seguir aquele caminho ou seguir aquele caminho, aquele gesto. Então, na Grécia, as pessoas assistiam uma peça de teatro e não era um filósofo falando, gente, para a população, né, para um número maior de pessoas, né? Gente, então a partir de agora as leis são essas, ou vamos agir assim, que é melhor para todo mundo, né? Não, preciso de uma história para mostrar isso, né? E a gente decora muito mais coisas, né? Então, as principais falas que eu tive, que eu lembro até hoje numa sala de aula, por exemplo, eu não fiz cursinho, né? Para quem fez cursinho, eu sei que tem alguns professores de cursinho que sempre contam histórias, né? Para tentar fazer com que aquele conhecimento seja fechado. Então, os maiores conhecimentos que eu tenho foi passado por meio de histórias, né? Tanto conhecimento científico, ou coisa técnica, ou até ensinamentos mesmo, né? Então, a história ela tem esse poder de da gente associar, né? Da gente se identificar. Drop! Você pode ter certeza absoluta de quem que está ali dentro, está dentro de uma narrativa, dentro de uma história, pode estar brigando com a tia, brigando com a mãe, com a namorada, com o namorado, inventou alguma narrativa ali, aquela música vai levando ela para essa narrativa que ela vai construindo, né? Qual é a sua história? Conta pra gente aí nos comentários. Não só em histórias, assim, filmes, seriados, né, e tal. Até na parte da música mesmo, de conceito, né, assim, do artista em si, né? Que no caso ele está contando a história da vida dele ou representando alguma coisa, né? Eu acredito que essa montagem de personagem, por mais ou que seja um personagem verdadeiro, que é você mesmo e tal, né? Aquele negócio de jogador de futebol, autoficção, né? Isso. E eu fico pensando muito sobre esse lance de personagem e tal. O que é mais relevante? O que você conta disso? O legal do personagem é ele conseguir concretizar, claro, as emoções do escritor, mas que ele passou, os problemas pessoais, que com certeza são semelhantes, né, em relação de sentido com a vida de outras pessoas, só que ele passou por coisas, objetos diferentes do que as outras pessoas, né? Então o legal é encontrar no personagem, né, uma máscara, né? O que significa personagem, né? Personagem é máscara para soar. Então encontrar uma máscara ideal que ele possa usar e que ele simbolize outras pessoas, né? Outros sentimentos, né? E o legal é que o personagem ele pode trocar de máscaras, né? Máscara não é porque ele é mal que ele só vai ser mal na história inteira, ou ele é bom, então ele pode trocar as máscaras para que nem o Félix do gato velho que vai tirar não, da novela lá, da Mami Poderosa. Sim. Que era mal, velho. Que era um vilão, depois ficou bonzinho, todo mundo ficou com dó, né? Sim. E o legal é isso, né? O personagem ele vai trocando de máscara. Esses arquétipos durante a história são móveis, né? Às vezes ele tá... e o legal é que o personagem ele vive coisas concretas, né? Às vezes com o desodorante dele, ou às vezes com um problema maior. Então, é a relação de alguém com algum problema, né? E como esse alguém lidar com esse problema, né? Então, encontrar uma situação, um personagem que, às vezes, ele consertando a pia da cozinha dele vai representar um sujeito
apostando na bolsa de valores, ou viajando para algum outro lugar, ou tentando arrumar um emprego. Então são situações que simbolizem outras, né? Que o personagem ele pode e deve condensar essas representações para quando a gente estiver vendo a história dele, outras histórias estão passando na nossa cabeça, outras possibilidades. Né? Eu fico pensando aqui naquela dupla Daft Punk, que é são dois caras de máscara, né, e tal, que simulam uma máquina fazendo música eletrônica, né, e tal. A maioria das pessoas não conhece o rosto deles e tal. Então não necessariamente precisa ser uma coisa cotidiana, né, pode ser uma ficção e tal. E eu acredito que, sei lá, não sei se você concorda comigo, mas quanto maior o seu repertório de conhecer, de viver, de ler, de assistir vídeo no YouTube, sei lá, você vai agregando mais coisas, né? Então, tipo, vamos ET, vamos ver o ET Bilu, vamos, né, sei lá. Sim. E aí, não necessariamente precisa ser uma coisa muito real, né, e tal. Sim, o legal são esses pontos de vista diferentes que essas narrativas vão se organizando, né? A gente já falou num outro vídeo e tal, sobre o personagem, né, essa caracterização, assim, de artista ou de, enfim, personagens gerais, da importância e tudo. E aí eu fico pensando, pô, esse personagem tem que estar em algum lugar, né, cara? Tem que estar, tipo, num cenário ou tal. Eu fico, logicamente, pensando mais na música, no cenário de um show e tal, que tem o palco, a iluminação, tem toda uma preocupação teatral do negócio. E, obviamente, num livro, isso é muito mais rico, né? Porque você pode detalhar muito mais coisas e brincar com a imaginação da pessoa, no seriado e tal. O que você fala de cenário? O que é legal, assim, de prestar atenção? Alguma curiosidade que você viu em algum lugar? Você falou, pô, isso aqui é interessante. O que eu acho legal do cenário, da literatura e da dramaturgia, das histórias, é você apostar na linguagem, apostar na palavra, porque você consegue construir qualquer coisa por meio de uma frase, né? Sim. Então você a palavra tem poder. A palavra tem poder, com certeza. Porque você consegue jogar o leitor, o espectador em qualquer outro lugar. Na literatura, né, você não tem um impedimento de efeitos especiais, então você pode criar o efeito especial que você quiser. Né? Isso que é interessante. E o cenário ele pode tanto dialogar com esse personagem, né, por exemplo, Cidade de Deus, onde você tem uma história que aparece dentro com personagens que moram numa favela e são pessoas marginalizadas, né? Então o cenário fortalece esses personagens, né? E você pode ter também cenários que meio que conflitam com esse personagem, como acontece no Estrangeiro, do Albert Camus, onde ele está caminhando numa praia, num trecho do filme, do livro, ele acaba matando uma pessoa num super pôr do sol, super bonito, né? Então você tem um contraste, né? Geralmente a praia era para você passear, descansar, estar de férias, né? Eu lembro dos Beatles, que é rock, os caras estão de terno. Legal. Então, tipo, pô. E o cenário não é só o cenário, também o figurino. O figurino é um cenário desse personagem também, né? Como companheiro. Então você pode trabalhar o cenário com cada cena, né? Às vezes uma ação de conflito, de tensão, e de repente está rolando uma cena de tensão ao mesmo tempo, de um pessoal limpando o vidro de um prédio, sabe? E está acontecendo um diálogo tenso e a cena é tensa também, e também ao contrário, né? Então o cenário ele pode potencializar e problematizar, né? Então se você conseguir fazer com que o seu cenário problematize a história, ela vai ser muito mais potente, né? Ou tem chances de ser muito mais potente, né? Quando você problematiza, porque vai abrindo outras ideias, né? Tudo gira em torno da história, né? Porque se a história for boa, você vai construindo esse lance do personagem e agora cenário. A história eu brinco, né? Que toda palavra, né? Toda cena que for acontecer dentro dessa história tem que dialogar com a história, com o tema central, né? Você não pode ter um cara comendo uma laranja e aquilo não dialogar nada com a história, né? Então nada é à toa, né? Tudo dialoga, ou você deveria, né? Sim. A ideia é que você cria um ponto gravitacional onde esses elementos começam a circular em torno da história, né? E fazendo ela mais interessante ainda. Quanto mais camadas
você tiver, mais interessante vai ser a sua história. Massa demais. Do ponto de vista das outras pessoas, né, do cara que vai consumir, que vai assistir a série, que vai ouvir a música, que vai, enfim. E obviamente tem alguns artistas que focam muito nisso, né, principalmente os mainstream, né, que a gente chama, que tem gravadoras e tal. Eles já sabem mais ou menos o senso comum, né, do que as pessoas gostam e tal, e começam a criar regras que funcionam e tal. E por outro lado tem algumas pessoas que fazem produtos, filmes e etc, e música também, que não sabem muito bem o ponto de vista da outra pessoa, então ele impõe mais o ponto de vista dele, que tipo, cara, isso daqui é a minha verdade, o que vocês acharam e tal. O que você pode falar de ponto de vista, assim, cara, de uma produção e tal? Aliás, como você está fazendo o negócio do, como chama? Projeto Netflix, sim. Ele, tipo, as pessoas estão construindo junto com você, né? Então, você está angariando vários pontos de vista, tipo, uma coisa muito maior do que você e a própria ideia, né? Tipo... você formando uma comunidade, né? Porque como é que eu vou só impor como escritor o meu ponto de vista, né? Às vezes o meu ponto de vista não interessa, né? O que interessa, na verdade, é, claro, o meu ponto de vista em diálogo com outros pontos de vista, para a gente chegar, às vezes, num ponto de vista comum, né? Onde todo mundo se identifique, consegue enxergar essa história, né? E você tem um ponto de vista, você pode contar uma história por meio de uma aranha, de um pó, né? De um extraterrestre, né? Então, tudo depende do ponto de vista, né, dessa história, né? O Henry James tem um livro que chama Pelos Olhos de Maísa, né? Ou seja, pelos olhos de uma criança que a gente enxerga a história, né? O William Faulkner tem aquele Som e Fúria, né? Que o primeiro capítulo, a primeira parte da história é sobre um personagem que ele é esquizofrênico, então a estrutura da linguagem, como ele estrutura a história, como ele estrutura o que ele enxerga é muito diferente de uma pessoa comum, né? Ou, claro, ele tenta simbolizar isso, né? Porque o William Faulkner não era esquizofrênico, mas como que o ponto de vista, né? O Guimarães Rosa tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que a gente deve enxergar o mundo pelos olhos de uma ave, né? Ou seja, enxergar o mundo sobre outros olhos, sobre outros pontos de vista, sobre outras maneiras, né? Ver como uma forma mais ampla. Uma forma mais ampla. Sabe que eu fico pirando, cara, que esse lance de ponto de vista é o sucesso de anos de jogos, no qual a pessoa tem que... Por mais que o jogo seja programado e tem lá os seus zeros e uns, a pessoa vai... Ninguém faz o mesmo caminho que a outra pessoa, né, e tal. E aí... Eu não sei se você conhece, tem uma teoria da literatura que é a jornada do herói. É uma forma de você contar uma história. E o legal da jornada do herói é que ninguém criou a jornada do herói. Ela é fruto de uma observação, né? Ou seja, as pessoas tendem a contar a história desse jeito, né? Claro, tem outras variações, né? Mas o sentido dela, ela acontece, por mais que a pessoa não conheça a jornada do herói, as pessoas tendem a contar uma história que tem a jornada do herói, por exemplo. Então... Você acredita que existe algum ser humano que não passe pela jornada do herói? Não, acredito que não. Sei, né, cara? Não tem. Não tem. Todo mundo, né? Tem que passar. Né? Alguém sabe o que é jornada do herói? Deixa aí conteúdo aí, comentar conteúdo. Conteúdo também. Claro. Comentário aí pra galera. Por que algumas músicas, algumas séries, alguns filmes colam e outros filmes não colam? Tipo, não digo nem sucesso de bilheteria, assim, é mais de identificação mesmo, sei lá. E aí, obviamente, cada um tem uma resposta para isso, né, um ponto de vista, que a gente já falou também. Para você, cara, o que é uma história que cola e, enfim, como uma pessoa pode metrificar isso, sei lá, existe isso, cara? Existem algumas estratégias, eu acredito, para fazer uma história colar. Uma delas, que eu acredito, é o inimigo comum, né? É você ter um inimigo comum dentro dessa história, onde o público se identifique, onde os personagens dentro da história se identifiquem.
É muito legal quando a gente pensa uma história que a gente deve imaginar, não mais eu e a história, né? A gente deve imaginar o desenvolvimento da história como se fosse uma história dentro da história. Ou seja, tem que criar um inimigo comum, não você, sei lá, o seu chefe do banco ou alguma outra coisa, né? Você tem que criar um inimigo comum dentro daquela história, sendo verossímil dentro daquela história. Verossímil o que seria? Seria uma verdade interna, né? Às vezes o inimigo da sua história é o síndico do seu prédio e que é o inimigo comum desse condomínio inteiro e que as pessoas vão criando essa empatia entre si para derrotar esse cara que é do mal, mas que ele é do bem, então, porque ele é humano também, né? Então, uma forma de você fazer uma ideia colar é você ter um inimigo comum que simbolize vários sentidos para muita gente. Né? Então, é você criar, às vezes, o Lex Luthor do Superman, né? Claro, não existe no mundo real, né? Mas pessoas com aquele nível de arrogância, com aquele nível de, pô, vou te destruir porque eu tenho poder, é o que a gente mais tem no mundo, né? Então aquilo simboliza inimigos comuns de vários setores, seja do cara que é frentista até o cara que é dono de uma multinacional, né? Até o presidente do país. Então, criar inimigos comuns que simbolizem comportamentos comuns em diferentes áreas, né? E fazer com que os personagens se unam para de alguma forma tentar transformar essa realidade, né? Eu acho que essa é uma boa forma de fazer uma história colar, né? Não, aí eu te pergunto, por exemplo, tem umas pessoas que falam assim, principalmente no mundo da música, pô, eu não vou me prostituir, quer dizer, eu não vou fazer uma música que todo mundo tá gostando, eu vou fazer a minha verdade, aquele negócio e tal. Como uma história dessa pode colar? Ela tem que ter uma surpresa. Ela tem que ter alguma coisa que dentro desse contexto ela surpreenda, seja com esse inimigo comum ou seja com alguma outra estratégia para fazer uma história colar, mas ela tem que ter uma surpresa, tem que ser concreta, tem que ser simples e que pode acontecer. O legal de uma história que cola poderia acontecer comigo. Pode crer, animal. Esse lance do simples aí me lembrou Steve Jobs, que fez exatamente isso. Foi pro nicho e conquistou o mundo. Animal, velho. É isso aí, valeu, mano. É nóis. Conversando com os amigos aí, falando de música instrumental e tal, que acaba sendo uma coisa mais cult, né? A galera acha assim, pô, os caras que escutam jazz são cult. Ou então você vê uns caras tipo Kendrick Lamar, que é do rap e tal, mas aí o cara coloca umas coisas de jazz bem sofisticadas assim e tal. E aí a minha pergunta esses caras não são pop? Quer dizer, esse Kendrick, ele não é pop? Então, tipo, o cara toca em estádio, caramba, ou ele é cult, Radiohead e tal. Ou até mesmo, como chama aquele seriado? Stranger Things. Stranger Things. Animal, eu sou fã. Então, ele é pop, mas aí é cult. E aí, minha pergunta até que ponto existe essa linha entre o pop e o cult? Ou é mais uma percepção do ponto de vista que a gente já falou e tal? Ou, tipo, qual é a sua visão, assim? Cara, é muito difícil de metrificar isso, né? Eu acho que, por exemplo, o Andy Warhol, quando ele fez a arte pop, talvez ele quis ser pop, né? Que seria o pop, ele tem uma aproximação muito com o kitsch, né? Que é aquela coisa meio que não serve para nada, ou que é só bibelô, ou que é só bonito, né? Talvez o pop tenha ficado um pouco com essa imagem por conta do Andy Warhol, mas é muito difícil, coisas cults, Sigur Rós, ou coisas que são cults, são pops também, né? O Coldplay, cult, é pop, tem histórias que são cults, que são pop, às vezes numa época ela é cult, depois vira pop. Exatamente. Matrix foi isso, né? Matrix era cult, né? De repente virou pop, Laranja Mecânica, né? Então é muito difícil de você metrificar isso, né? Então eu acho que tem algumas coisas que são cults quando alguns artistas se colocam na situação de tentar reinventar algo que ninguém tentou, né? Tanto na música quanto na literatura, o James Joyce, onde ele tenta construir um estilo de linguagem que pouca gente trabalhou, né? Vanguarda. E a vanguarda são aquelas pessoas que estão na frente, né? Elas podem às vezes até morrer na praia, né? Mas pelo menos elas fizeram aquele percurso até um lugar onde ninguém
ninguém foi, né? Você está fazendo o projeto Netflix. Sim. Eu não vi ninguém fazendo isso. Você é pop ou você é cult, Paulo? Não sei.